Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o robô de investimentos Flowbot. Bem, na aula de hoje eu vou explicar para vocês duas novas funcionalidades do robô, tá? E você pode encontrar essas funcionalidades aqui na lista de parâmetros do robô. Elas entraram aqui em D6 e D7. Ok? Então a aula de hoje vai ser especificamente sobre esses dois novos parâmetros. Né? O primeiro parâmetro é o parâmetro delta stop loss e o segundo parâmetro é o delta trailing stop. Ok? Então eles vêm de fábrica marcado como 2000, né? Tanto o delta stop loss quanto o delta trailing stop vêm marcados com 2000. Ok? Bem, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou isolar as funcionalidades para todo mundo entender como é que funciona. Primeiramente, eu vou utilizar o delta stop loss apenas, tá? Parametrizado aqui de fábrica, né, com um stop loss de 2.000 contratos, ok? Isso aqui em mini índice, tudo bem, pessoal? Então, eu vou dar ok, e aí nós estamos aqui parametrizando o robô para utilizar como stop loss das duas uma, né? O que vier primeiro, ou o robô vai sair por um stop loss rígido em 250 pontos, tá? Ou o robô vai sair por um stop loss variável, né? Variável, não digo, é que a gente não tem como saber previamente qual é a distância do stop loss, tá? Mas enfim, ele vai sair da operação caso, né, haja 2.000 contratos futuros, né, na direção oposta ao trade que a gente está fazendo, tudo bem? Então, como que funciona isso, pessoal? Eu coloquei aqui numa versão, meramente para fins de acompanhamento, tá? Alguns comentários aqui no robô para a gente poder entender como é que funciona, tudo bem? Então, aqui nós temos uns comentários aqui na parte de cima, no canto esquerdo superior do robô, e assim que a gente abrir uma posição, eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo em tempo real com a posição aberta pelo robô, ok? Vamos aguardar então abrir uma posição para a gente entender em que situação que o robô vai estopar a posição. Muito bem, pessoal. Bem, a gente acabou de abrir uma posição, tá? A posição comprada aqui em dois contratos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês os níveis de negociação. Ok, estamos lá com a posição aberta, tá? E a 250 pontos para cima e 250 pontos para baixo, eu tenho aqui, no caso, o meu take profit e o meu stop loss, tá? Então, quando é que o robô vai sair da operação, pessoal? Olha só, desde o momento da abertura dessa posição, o robô ele passa agora a acompanhar em tempo real qual é o delta da posição. Ou seja, o que significa delta da posição? Significa qual é o saldo agressor-comprador e qual é o saldo agressor-vendedor desde o momento em que o robô abriu a posição. Tá? Então, nesse exato momento, reparem que o saldo agressor da posição, ou seja, que está acumulado desde o instante em que a posição foi aberta, esse saldo agressor, no momento, ele está em 30, 25, né, 24 contratos e por aí vai. Significa o quê, pessoal? Eu abri uma posição comprada, né, e o saldo agressor ele está aumentando, ou seja, tem ordens de compra entrando, digamos assim, no mercado, né, ou, está entrando no mercado a partir do momento em que eu abri aquela minha posição, tudo bem? Moral da história, pessoal, nesse caso, o robô ele vai ficar acompanhando esse saldo agressor, digamos assim, né, desde o instante em que você abre a posição. Se esse saldo agressor, né, ficar negativo em 2.000 contratos, o robô ele vai fazer o que, pessoal? Ao invés de sair no stop loss, o robô ele vai sair em qualquer preço onde o saldo agressor estiver batendo 2.000 contratos negativos, tá? No caso, por que negativo? Porque isso aqui é uma posição comprada, tá? Então, se numa posição comprada o saldo agressor ficar em 2.000 contratos negativos, o robô ele estopa a posição. E numa posição vendida, o saldo agressor ficar positivo em 2.000 contratos, o robô ele vai também estopar a posição. E geralmente esse stop ocorre bem antes, né, realmente do stop loss rígido, digamos assim, que a gente colocou dentro do robô de 250 pontos, ok? Então nesse caso, pessoal, reparem que esse é um cenário bom, né? Por quê? Porque eu fiz uma operação de compra e está entrando fluxo comprador.
né? Tanto é que esse número está aumentando, né? Então 370 contratos, 290 é o valor atual. Então esse é um cenário muito bom, porque a partir do momento que eu faço a compra, se começar a entrar fluxo comprador, isso provavelmente tende a fazer com que o preço aumente, com que o preço suba, tá? Agora, a partir do momento em que você compra e começa a entrar fluxo vendedor, provavelmente isso faz com que o preço caia, e se esse fluxo ultrapassar, né, ou seja, basta ele ser igual ou maior, né, em termos absolutos do que menos 2.000 contratos, aí o robô ele vai identificar esse fluxo oposto àquele da tua posição e vai zerar a operação. Tudo bem? Geralmente isso pode acontecer com 50 pontos, 100 pontos, 150, tá? Em qualquer patamar antes mesmo de bater no seu stop loss. Tudo bem? O intuito desse delta stop é realmente fazer o stop da operação por delta, ou seja, por saldo agressor-comprador e por saldo agressor-vendedor a partir do momento em que você abre a posição, ok? Bem, para a gente entender e enxergar o robô operando, eu vou diminuir esse saldo aqui, pessoal, né, o stop loss por delta de 2.000 contratos para apenas 500 contratos, ok? Não façam isso, né, com o robô andando, mas aqui eu vou colocar 500 contratos, ou seja, reparem que o delta da minha posição, olha lá pessoal, agora entrou um fluxo vendedor, ele está em menos 350, se isso daqui bater menos 500, a gente vai ver aqui no log que o robô ele vai estopar a operação por delta. Então vamos acompanhar aqui para ver se a gente bate menos 500 contratos, tá? Olha, menos 320, menos 316. Se entrar um fluxo vendedor de 200 contratos, o robô ele vai estopar a operação, ele não vai esperar bater no stop loss, tá? 330, vamos esperar para ver se entra algum fluxo vendedor negativo, né, forte. Se entrar esse fluxo, o robô realmente ele vai estopar a posição. Olha, 300, vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente consegue ver o robô estopando e para a gente conseguir acompanhar também a mensagem de log do robô, tá? Então, menos 250, isso aqui vai sendo alterado, o tique a tique, né? Ou seja, à medida em que sai qualquer operação, o robô ele atualiza em tempo real, digamos assim, o saldo agressor da posição. Tudo bem, pessoal? Então, esse número ele é acompanhado internamente pelo robô. Nessa versão atual, ele não consta no painel de informações do robô. Olha lá, menos 400 contratos. Né? Com menos 500, o robô estopa. Então, vamos acompanhar, menos 417... Olha, beleza, 430, 470, bateu menos 500 contratos. E aí o que aconteceu, pessoal? O robô saiu da posição, porque do momento em que a posição foi aberta, né, entrou um fluxo vendedor, né, o acumulado de menos 500 contratos, e o robô, ao invés de sair lá com 250 pontos de stop loss, percebam que o robô saiu praticamente no 0 a 0, né? Enfim, eu coloquei um valor pequeno, né, mas era justamente para mostrar a funcionalidade. Mas feito isso, pessoal, o importante é que consta no log agora o seguinte, ó, DS, né? Ou seja, DS é Delta Stop, ou seja, o robô fechou a posição por um Delta Stop de 500 contratos, tudo bem? Então, se o saldo agressor ficar negativo em 500 contratos, o robô ele encerra a posição automaticamente. Detalhe, tá? 500 porque eu parametrizei no valor D6, 500 contratos. Mas você pode parametrizar qualquer número, 1.000, 1.500, 2.000 contratos e por aí vai, tá? O importante é que antes de bater o stop loss, o robô realmente ele encerra a posição, porque visualizou que um saldo vendedor negativo entrou contra a posição comprada e isso fez ele sair mais cedo da posição. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.